Queridos amigos, queridas amigas, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos para esse nosso estudo, que com a graça de Deus hoje vamos concluir e encerrar o estudo desse livro tão importante, né? O livro dos Espíritos. Rogamos sempre a Jesus, o nosso Mestre, que nos inspire, que nos abençoe, que nos envolva em sua santa paz, para que possamos aproveitar bem esses momentos aqui juntos, estudando essa doutrina tão importante. Deixamos aqui o nosso abraço fraterno a todos aqueles que acompanharão esse vídeo em outro momento, que não conseguem estar aqui conosco online, né? Nosso boa noite, a querida amiga Deise Florencio, sempre acompanhando conosco da Pensilvânia, o amigo Elke Carvalho, Caruaru, Pernambuco, Adriana Jamononde, muito boa noite a todos, e aos amigos e amigas aqui conectando pelo Face também, nosso abraço, boa noite, o Adenilson Bispo também aqui no Instagram, a nossa querida amiga Fátima Baldo no Face, boa noite. Quem mais aqui? A Fátima já disse aqui, já estou triste, quero mais. Dá um certo ar assim de uma certa tristeza, né? De encerrar um momento assim gostoso, né? Que a gente tem de convivência aqui fraterna nesses momentos de estudo, né? Eu também sinto um pouquinho dessa certa tristeza até. A Edna Markowicz aqui também, boa noite Edna, bem-vinda. A nossa amiga DJ Vitória Brito, boa noite. Quem mais aqui? A Maria Helena Butião, dizendo aqui, né, gratidão por esses 2 anos, estivemos juntos, realmente foram 2 anos, um pouquinho mais até, estudando esse livro dos Espíritos, né? A Leonora Noal também, boa noite, de Porto Alegre, que legal. A Odete Oliveira, a Maria Helena dizendo também quero mais, né? O nosso amigo Eduardo Toller Reif, bem-vindo Eduardo, boa noite. Muita paz a todos vocês. E hoje então, como foi divulgado, né, nós vamos concluir aí o estudo desse livro tão importante, que creio que foram aí 2 anos e 2 meses, se não me engano, um pouquinho mais de 2 anos, né? Boa noite, querido amigo Luiz Otávio, Henrique, aqui também conosco, muita paz. Hoje, dia 1º de dezembro de 2022, e eu quero lembrar, né, aqueles que chegaram mais aqui ao final do estudo e quiserem, né, buscar os outros vídeos, eu tenho disponibilizado mais fácil em meu canal do YouTube. Basta pesquisar por Paulo Eduardo Sampaio no YouTube, tem todos os vídeos desse estudo de O Livro dos Espíritos, desde o capítulo 1, tá bom? E lá também tem um estudo que estamos realizando agora do livro Evangelho segundo o Espiritismo, além de algumas palestras, né, que vamos realizando, e também acabo deixando lá salvas, né, no YouTube também, tá bom? Fica aí o convite a todos. Um abraço, Luiz Otávio. Então, deixa eu ver aqui mais amigos e amigas que foram conectando também, né? Que legal, a Edna convidando os amigos aí, muito bom, fico feliz. A Clara Regina também aqui, muito boa noite. Então, Clara, se você quiser, no meu canal é Paulo Eduardo Sampaio, tá? Basta pesquisar pelo meu nome, lá você vai encontrar o canal do YouTube, se inscreva, e lá tem, né, esses estudos todos, tá bom? Ana Lúcia Olívia aqui também, boa noite. Zuleide Carvalho, pessoal aí sempre ponta firme nos estudos, né? Então vamos lá.
nós, antes de entrarmos nesse tópico que eu divulguei, né, que é o último tópico aí para encerrar, ficou apenas uma questão da semana passada que eu queria ter realizado e não deu tempo, né? Oi, Maria Boneberg aqui também. Legal, Clara. Qualquer dúvida depois você me pergunta. Então nós vamos só concluir uma questão da semana passada que está no tópico ressurreição da carne, tá? Que é a questão número 1010. E Kardec perguntou da seguinte forma: o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? E eles disseram, né, como sempre, até muito bem-humorados, eles respondem: como quereríeis que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Vejam bem, importante isso. Levam por isso à incredulidade. Dai-lhes uma interpretação lógica, e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Porque não vos enganeis, esses livres pensadores, o que mais pedem e desejam é crer. Têm como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. Só ela explica o que, sem ela, é inexplicável. Como haveis de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Boa noite, Rose, aqui no Insta também. Boa noite a todos que conectaram aqui em sequência no Face. Sejam todos bem-vindos. Então, esse termo, pessoal, ressurreição, para ficar claro, né, era o termo usado à época, né, porque o que significa ressurreição para nós hoje? O termo, né, para ser analisada a ressurreição seria o quê? A volta à vida do corpo que já foi morto, o corpo morto voltar à vida. Imagine assim, a alma retornar a viver naquele mesmo corpo que já morreu. É algo impossível, a ciência diz que é impossível, porque nós sabemos, tão logo ocorre a morte, o corpo entra em decomposição, né? Então é impossível o corpo retornar à vida, aquele mesmo corpo. Mas o que acontece é que a palavra ressurreição era usada para significar reencarnação. O termo usado era ressurreição. E isso gerou toda a confusão, né? Por isso que os espíritos alertam desse problema de se tomar a palavra no sentido literal. Porque ressurreição, nessa concepção de retorno à vida de um corpo já morto, é impossível. A ciência diz que não tem como, né? Realmente. E é interessante que eles terminam aqui a resposta com uma pergunta, né? Como haveis de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Quer dizer, a própria religião contém o princípio da reencarnação. É interessante isso, meus amigos, porque muitas pessoas dizem assim, né, que a Bíblia não contém reencarnação, não tem reencarnação na Bíblia. Qual que é o problema? Não tem a palavra reencarnação, não tem mesmo. Mas a ideia reencarnação, ela está presente em vários momentos da Bíblia, em várias passagens, principalmente no Novo Testamento, né? Quantas vezes Jesus falou sobre reencarnação, quando ele disse, por exemplo, que João Batista era a reencarnação do profeta Elias, quando ele conversa com Nicodemos e diz que é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus, quando ele cura aquele cego de nascença e os discípulos perguntam quem tinha errado para ele nascer assim, se foi ele ou foram os pais, já mostrando a ideia da reencarnação, porque como que aquele cego de nascença poderia ter errado quando? Só se fosse em existência passada. Então São Luís diz aqui nessa resposta
que a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação dessa forma, falando em ressurreição. E aí, né, o Espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo, das Escrituras Sagradas, é dito, né? Que o Espiritismo vai confirmando essa ideia que está na Bíblia. O Espiritismo só veio dar uma explicação sensata, coerente, né, para tudo isso que a Bíblia já apresenta e que foi mal interpretado, né? Não ficou bem claro a ideia da ressurreição. Deixe-me ver aqui se tem algum comentário. Sejam todos bem-vindos. Quantos amigos aqui, amigas conosco, né? O Otto Marcos, a Rocha Forte, a Jane Fernandes, a Leila Perry. Que legal. A Fátima Chaves. Muito bom. A Rocha dizendo, né? Jesus falava por parábolas e não era compreendido. Ainda hoje muitos não aceitam ou acreditam no que ele falou. É justamente, né? Jesus falava em parábolas, era uma forma de historinhas, né? Contadas para crianças espirituais que éramos, né? Na época, para que fosse compreendido. Imagine ele falar do reino dos céus, no reino de Deus, né? Ele tinha que usar metáforas, coisas do dia a dia daquelas pessoas. Então ele falava através das parábolas, né? Boa noite, Nando, meu amigo, tudo bem? A Edna dizendo, sim, só que alguns entendiam ressurreição como ressurgir de corpo material, né, depois da morte. Essa é a ideia, né? Infelizmente, ainda essa crença, até hoje, né? Algumas religiões ainda imaginam que o corpo pode voltar à vida, né? Mas, na verdade, essa ideia errônea que ficou por traduzir-se literalmente, né? A ideia da ressurreição é a ideia clara aí da reencarnação. Mas vamos à frente, então. Agora nós vamos entrar... só uma observação, pessoal, importante, senão vai dar uma confusão agora. Quem está acompanhando com o livro, a pergunta 1011, em algumas obras traduzidas aqui no Brasil, ela não existe, a pergunta 1011, numeração 1011. Por que acontece isso? Porque o original francês também não contém a pergunta 1011, a pergunta numerada 1011. No original francês é 1009, 1010, 1012. E as editoras brasileiras, né, que traduziram a obra, algumas optaram em manter o padrão original e não consta então a número 1011, vocês vão ver no livro. Aqueles que numeraram como 1011 vai chegar a um total de 1018 questões. E aquelas editoras que não numeraram vai chegar a 1019. Então eu vou ler aqui a próxima questão, que é a 1012, para mim é 1012. Para alguns de vocês pode aparecer como 1011, tá bom? Só para explicar isso, para não ficar confuso essa ideia. Ana Lúcia dizendo, né, talvez porque Jesus tenha voltado no mesmo corpo com as marcas da crucificação. Então, Ana Lúcia faz uma observação interessante. Mas vejam que Jesus voltou, né, em espírito. Ele mesmo dizia, não me toques, eu ainda, né, não subi ao Pai, uma coisa nesse sentido. Jesus estava em corpo espiritual materializado, não era o corpo carnal. Acontece que o corpo espiritual, né, Ana Lúcia, pode apresentar as marcas também. Se Jesus quis mostrar assim, ele poderia. O corpo espiritual poderia, né, para dar mais confiança àqueles que o viam, mostrava ali as marcas, né, da crucificação no corpo espiritual. Jesus não apareceu em corpo carnal, né? Então, isso aí pode ser mesmo, gerou um pouco de confusão, mas com a doutrina espírita nós compreendemos bem isso, né? Então a Rocha está dizendo aqui que no livro não tem, né? Essa questão da 1011 aí, tá bom? A Matilde Porto aqui também, Franco da Rocha, bem-vinda. Vamos lá então, pessoal, para 1012 ou 1011 para alguns outros. Eu sei que a editora ID, por exemplo, numerou, é 1011. O que eu tenho aqui não é, que é da FEB, não é numerado, tá? Então vamos lá, paraíso, inferno e purgatório.
Oi, Lu Poli, querida amiga, tudo bem? A Paty Lima também aqui conosco, dizendo era um corpo fluídico, isso mesmo, corpo fluídico, né? Corpo espiritual, tá bom? Não era corpo carnal que Jesus apareceu após a morte. Isso, Nando, os que vão até 1019 é que pularam então a 1011, tá? Vamos lá, 1012 ou 1011 para alguns, né? Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? Kardec está perguntando assim, em outras palavras, será que no universo existe um lugar pré-determinado, já com localização geográfica, um lugar circunscrito, que poderia se dizer aqui é o céu ou aqui é o inferno? Será que haveria um lugar determinado assim? É isso que ele pergunta. Os espíritos responderam: já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Bom, Kardec então queria saber se haveriam esses lugares, né, pré-determinados, circunscritos, localização geográfica, e eles deixam claro que não há, não existe, pessoal, fica bem claro isso. Aquela ideia, né, de altura, que o céu, o paraíso está lá nos céus, né, no alto, onde estaria? Não existe um lugar, tá? Nós vamos ver bem isso. O céu e o inferno, começando pensar, eles estão dentro de nós, vocês concordam? Cada pessoa carrega o céu ou o inferno dentro de si mesmo. Cada um carrega por quê? De acordo com como a pessoa vive. A pessoa que vive em paz, que faz o bem, que procura dar o seu melhor, que respeita o semelhante, que é caridosa, ela vive no céu, ela tem o céu dentro de si. Ela está em paz, ela se liga com os espíritos do bem, né? E por outro lado, a pessoa que é má, que prejudica o semelhante, que não se esforça para se melhorar, que perturba o ambiente onde se encontra, essa pessoa tem a consciência de culpa, essa pessoa carrega, esse peso dos seus erros, porque a sua consciência lhe cobra. Então ela não está bem consigo mesma. Então ela carrega um chamado inferno dentro de si. Então, para nós compreendermos que céu e inferno, nós os carregamos conosco, né? Então o que acontece? Onde estão muitos espíritos bons, vamos imaginar, onde se encontram, tem uma reunião de espíritos bons, espíritos elevados, onde eles se encontram é o céu. Porque aquele lugar onde se reúnem bons espíritos passa a ser um lugar de paz, de fraternidade, que seria um paraíso. Então entendam que esse lugar pode ser em qualquer parte do universo. Basta que se reúnam espíritos bons. Vamos dar um exemplo bem simples. Uma colônia espiritual, a colônia de nosso lar. Ali existe uma reunião de espíritos mais ou menos na mesma sintonia, mais ou menos na mesma evolução, que procuram fazer o bem. O nosso lar não é ainda um paraíso, mas lá já é uma colônia onde tem paz, se vive com harmonia, se pensa no bem. Imaginem, outras colônias mais elevadas espiritualmente, como será esse paraíso, por toda parte, por todo o universo. Então não é um lugar apenas, tá? Assim como, pessoal, o umbral também, tão falado, Umbral também não é um lugar apenas, é onde se aglomeram espíritos perturbados, Porque o umbral não é criação divina. O umbral é criação das mentes em desequilíbrio. Cada espírito que desencarna com a consciência de culpa, com os sentimentos em desequilíbrio, com mágoas, com revolta,
Esses espíritos plasmam aquela região triste do umbral. É criação dessas mentes doentias. E ali se agrupam aqueles que têm a mesma afinidade. Então, para a gente compreender que Deus não criou um lugar destinado a cada coisa, onde se reúnem espíritos com a mesma vibração, ali pode ser céu, inferno, umbral, certo? Para ficar clara essa ideia. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, algum comentário para a gente, antes de seguir à frente, né? O nosso amigo Newton Gouveia aqui conosco online hoje também, dizendo aqui, passando para cumprimentar a todos, assistirei pelo YouTube. Que legal, Newton, um abraço, viu? Newton é um amigo que sempre acompanha também em outro momento, pelo meu canal no YouTube, um amigo estudioso aí da doutrina. Carolina, Maria também, a Pati Lima dizendo, sendo assim não existe umbral e tudo é consequência do pensamento do espírito, que está confuso, acha que está ali onde for. Na verdade, né, Pati, não é que não existe umbral, na verdade até existe, veja bem. Ele é uma concepção da mente, mas o espírito cria aquela situação dolorosa. Ele se vê ali naquela situação tenebrosa, né? Escuro, um lugar escuro, sem água, né? Sem vegetação. É criação da mente, é uma criação que são plasmados, né? Pela mente dos espíritos. A DJ dizendo, praticando as leis de Deus que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. É por aí mesmo, né? A gente precisa atrair bons espíritos e com as nossas boas ações fazer com que os maus não se sintam à vontade, né? Para que assim transforme a superfície da terra. A Silvana Francisco aqui também, boa noite, viu? A Rocha dizendo, céu ou inferno é dentro de nós, um grito para o culpado já o faz correr, um sussurro para o honesto é brisa nos cabelos. Olha a Rocha gastando nas palavras aí, hein, Rocha? Muito bom. A parte dizendo, estado de perturbação dos espíritos, isso mesmo. A Edna, né, dizendo, o que nos cobra é nossa consciência, dependendo das nossas atitudes e ações, justamente, né? Nossa consciência é o nosso grande juiz. Vamos à frente, então. Questão 1013. Que se deve entender por purgatório? Outra pergunta interessante, porque eu mesmo fui católico um bom tempo da minha vida, ouvia muito, né, porque no meio católico a ideia de purgatório, né, a gente queria entender o que seria isso. Os espíritos responderam, dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Então, purgatório, pessoal, o que acontece? Foi um termo criado pela teologia, né? Existia então a ideia do céu e inferno na teologia. O que acontece? Eles começaram a pensar, e aquelas pessoas... Deixa eu ver aqui o Nando antes dizendo, Paulinho, pelo nosso lar ser um local umbralino, mas será que a terra seria mais grosseira? O que o Nando pergunta aqui do nosso lar, né? O nosso lar, a colônia, ela é, vamos dizer, né, construída, se podemos assim dizer, ela é uma colônia que está numa dimensão do mundo espiritual e à volta dela ainda tem a questão de umbral, à volta da colônia, né? É porque a Terra é um mundo muito atrasado. Quanto mais próximo da crosta, Nando, mais denso o umbral. Quanto mais se afasta da crosta, menos denso. Então o nosso lar não é um umbral tão pesado, mas ainda ela é envolta por uma dimensão de umbral, sim, né? Tá bom? Então voltando aqui, né, sobre o purgatório, o que acontece? A teologia teve um problema, porque eles entendiam assim, a pessoa que vivia bem na terra, que fazia o bem, que era caridosa, que era bondosa, ia para o céu, né, da teologia clássica. Se a pessoa era má, né, era uma pessoa que perturbava, que fazia o mal ao semelhante, ia para o inferno. Aí eles tiveram um problema com aquelas pessoas que não eram tão boas para merecer o céu
e nem tão más para merecer o inferno. Não tinham lugar. Aí criaram o purgatório, que seria uma dimensão, vamos dizer, intermediária entre céu e um inferno. Ficaria no purgatório até a alma ali se melhorar e merecer um céu. Ou então, né, se não se arrependesse, se não modificasse, do purgatório seguiria para o inferno. Então os espíritos aqui, ao Kardec perguntar a eles, né, o que seria, o que poderíamos entender por purgatório, eles dão uma explicação muito coerente, muito sensata, que o purgatório é aqui na Terra mesmo. Aqui nós estamos purgando, podemos dizer assim, porque as expiações que nós trazemos para a vida aqui de encarnados é uma forma de um purgatório. Nós sofremos dores físicas e morais, dizem eles. Então eles dizem, é o tempo da expiação. Não faz sentido, né? Nós estamos aqui na Terra muitas vezes enfrentando situações difíceis, né? Enfrentamos vicissitudes, provas duras, doenças, né? Dificuldades das mais variadas ordens, conflitos familiares. Isso já é um purgatório aqui na Terra. É uma forma de de purgar as nossas dívidas do passado, entenderam? Então não que seja um lugar também circunscrito no espaço, mas eles estão dizendo que purgatório é aqui mesmo, ou então também na dimensão espiritual, porque quando a gente desencarna com a consciência de culpa, carregando a maldade que fizemos porventura aqui na Terra, se esse espírito desencarna com o coração cheio de mágoas, de revolta, de maldade, ele vai também sofrer essa purgação das dívidas na dimensão espiritual, na dimensão umbralina, por exemplo. O umbral é uma forma de purgatório também. Então entendamos assim, existe um purgatório tanto aqui na Terra, encarnados, que nós sofremos essas consequências do mal cometido em existências passadas, como existe também essa forma, né, de purgatório na dimensão umbralina, né, que o espírito sofre a consequência dos seus erros cometidos aqui na existência carnal. Tudo bem, pessoal? A Cleusa Bueno aqui também, boa noite. A Edna também foi católica, né? Que legal. Vamos, a Simone Otávio, a Rosilene Borges aqui chegando também, bem-vindas, viu? E aqui a Didi dizendo, né, o purgatório consiste nas provas da vida corporal, que é isso que nós acabamos de comentar, justamente. A Dileta Nascimento também, pedindo prece e vibrações para a família. Ao final a gente faz, né, uma oração, tá bom? Pedindo por todos nós que precisamos. A Rocha Forte dizendo, a localização das colônias são em locais de socorro, que sempre ficam próximos às patrulhas, né, de socorro aos espíritos que pedem socorro sincero. Essas colônias, né, pessoal, como a Rocha está dizendo, tem colônias por toda parte. É que a colônia de Nosso Lar ficou muito conhecida, né, pelo livro lançado pelo André Luiz, mas as colônias existem, né, próximas a várias cidades aqui, né, em todos os países da Terra. Por toda parte existem colônias espirituais, os postos, né, de socorro, como lembra a Rocha, que são aqueles mais voltados diretamente ao atendimento das regiões umbralinas. É todo um trabalho muito intenso, né, da espiritualidade. Ana Lúcia dizendo, quando eu era criança, a mãe falava que eu ia para o purgatório. Ficava feliz. É justamente isso, porque quando a igreja criou, né, a ideia do purgatório, também para as crianças que não teriam feito tanto bem para merecer o céu e nem fizeram mal para merecer o inferno. Era essa a ideia. A Eliane Ferreira Gomes também, boa noite. Muito bom. Vamos mais uma. Que é a questão 1016. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Kardec fica ali tentando tirar mais orientações, né? Já comentaram um pouco, mas ele quer mais detalhes. Os espíritos responderam, julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação
que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não, é o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Então eles começam a resposta, descartando aquela ideia absurda de um paraíso da ociosidade. Porque eu creio que muitos de vocês ouviram também aquela crença antiga, aquela ideia muito ingênua que falava-se que Deus estaria num trono, Deus seria um velhinho de barbas brancas e os anjos tocando harpa ali ao lado dele. Imagine, a gente não aguentaria um dia tocando harpa o dia inteiro, deveria ser um tédio, Como que poderia se chamar isso de paraíso? Então os espíritos vêm descartar essa ideia errônea, essa ideia infantil, Como nós vimos já, céu não é um lugar circunscrito, não é um lugar pré-determinado. Então os espíritos estão confirmando, é o espaço universal, por todos os planetas, por todas as galáxias, por toda parte pode haver céu, pode haver inferno, por toda parte, onde se aglomerem espíritos na mesma vibração, boa ou má, ali se torna uma dimensão feliz ou infeliz. Entendamos assim. Mesmo porque, pessoal, com a ciência nós aprendemos que não existe alto no inferno. Porque antigamente dizia assim, o céu está nas alturas e o inferno está lá embaixo. Não existe alto e baixo no universo. Nós já entendemos que o universo, a Terra, por exemplo, quando a gente olha para cima, é porque nós estamos aqui no solo, na crosta, mas a Terra gira. E a hora que a gente vira para a parte de baixo? Não é mais o alto, ali agora é o baixo. Então, para a gente entender que não tem aquela ideia do céu nas alturas, nem no inferno nas profundidades, Por toda a parte do universo onde se reúnem espíritos com a mesma vibração, ali se torna um céu ou ali se torna um inferno, E eles dizem, uma coisa importante, onde os espíritos gozam plenamente suas faculdades, seria um céu, Imaginem, pessoal, o que seria um paraíso, o céu nessa palavra. Imaginem espíritos como Jesus. Pensem um minuto. Imagine uma reunião de espíritos crísticos como Jesus, que só pensam no bem, que já chegaram à perfeição absoluta. Imaginem uma reunião de espíritos crísticos. É um paraíso, lá só felicidade perene, não tem dores, não tem aflições, não tem doenças, não tem problemas, é a felicidade pura. E esses seres vêm nos ajudar nos mundos inferiores. Por isso que Jesus veio à Terra. Ele não precisava encarnar na Terra, mas ele veio por amor a nós, humanidade terrestre, porque Jesus acompanha a nossa evolução. E quando ele percebeu o momento certo de nos fazer avançar, ele mesmo veio até nós ensinar o caminho que conduz ao reino de Deus, Adriana dizendo aqui, Paulo, eu e o Adenilson somos católicos, mas estamos buscando conhecimento da doutrina espírita. Cada estudo é um enorme aprendizado. Que bom, viu, Adriana? Que legal. Porque eu também respeito muito a doutrina católica, fui católico muito tempo, mas chegou um momento que eu encontrei as respostas que eu buscava com o Espiritismo. Então a gente sabe como é bom ter uma crença que a pessoa se apegue realmente com fervor, mas é bom vocês estarem também buscando essas realidades da verdade espiritual, que isso vai acrescentar muito a vocês, Muito bom mesmo. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta para a gente dar prosseguimento. A Fátima perguntando aqui, gostaria de saber se as colônias são locais acima de nossas cidades. Essa referência, viu, Fátima, eu creio que é por causa da colônia de Nosso Lar, que André Luiz no livro cita que a colônia de Nosso Lar
ela está numa localização mais ou menos, né, sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, Nosso Lar ficou muito conhecida, né? Então muitos falam apenas em Nosso Lar. Mas realmente, em cada cidade, né, de um porte maior, ou a cada região aí do estado, do país, tem colônias espirituais, né, que vai acolher aqueles que desencarnam nas proximidades. Cada um de nós viemos de uma colônia espiritual para a reencarnação. E muito provavelmente retornaremos a ela até que nós mereçamos, né, pelas nossas conquistas morais, intelectuais, com a nossa evolução espiritual, mereçamos avançar, né, porque estamos sempre em busca de crescimento espiritual. Mas colônias, sim, existem muitas, né, por toda parte, em todos os países, né, por todo o planeta Terra. E não nós, isso porque estamos falando da Terra, em todos os planetas, né? Cada planeta tem as suas colônias espirituais de acordo com a evolução de cada orbe, né? Cada planeta mais ou menos evoluído vai ter colônias também que acompanham, né, a evolução planetária ali. O que mais aqui? A Rocha dizendo que acha que sobre o Brasil tem 23 colônias, né? Eu não vou saber dizer números aí, sei que tem várias, né? Tem alguns estudos, alguns livros que comentam, mas eu não vou arriscar dizer quantas, né? Qual o número aí exato, né? Não dá pra gente saber. O que mais aqui? A Fátima Chaves dizendo, né? A Igreja Católica fala no inferno, eu tinha muito medo de ir para o inferno quando era pequeno. Então, essa ideia, né, do inferno até era mesmo, passa a impressão que a ideia de inferno era para amedrontar, né, para que a pessoa, por medo, não agisse mal. Mas é uma ideia tão ingênua que não faz sentido, né? Porque imagine Deus, que é todo amor e bondade, nos ama infinitamente, incondicionalmente, como que ia Ele permitir um filho seu condenado a um inferno eterno, né? Sendo causado por alguns anos de erro aqui encarnados. Então, às vezes, a pessoa errou aqui 10, 20, 30 anos durante a existência. Como que poderia ser condenada essa pessoa a uma eternidade, né, de penas num inferno eterno? Jamais, não faz sentido, né? Então, é isso que a doutrina vem nos explicar. A Cleusa dizendo que não está conseguindo ouvir direito, que está na pista. Que legal, até na pista a Cleusa tentando acompanhar. Muito bom, Cleusa. Boa viagem aí para você. O Nando dizendo, até por isso, né, tantas pessoas conhecendo Deus como punidor. Aquela ideia, né, Nando, de Deus que castigava, Deus que punia. Então, existia até as pessoas que ofereciam sacrifícios a Deus para acalmar a ira de Deus, né? Tudo isso já foi parte de um passado que vem, né, progredindo. Nós estamos progredindo no entendimento do Criador, né, das leis divinas. Tudo bem, então. Queimar no fogo do inferno, né, Edna, é o que falava. A Rocha dizendo, quando estive em coma, me vi na colônia das flores, parecia um hospital. Legal, né? Tem colônias, né, de formas muito diferentes, né? Muito legal. E a Rose dizendo aqui sobre o Apocalipse da Bíblia, que fala muito sobre a besta, o que seria? Aí é um assunto mais complexo, né, Rose? Tem algumas interpretações, né? Eu prefiro nem entrar aqui nessa questão, porque vai demandar polêmica até. Deixa para uma outra oportunidade, né? O Emmanuel comenta um pouco sobre isso, sobre a besta do Apocalipse, né? Mas é um assunto tão, né, profundo, complexo, que envolve outras questões, que eu acho melhor a gente não abordar agora, mesmo por causa do nosso tempo também. Me perdoe, numa outra oportunidade, quem sabe a gente aborda o assunto então. Vamos lá para a questão 1018. Em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo? Eles responderam. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado
se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então vejam bem, eles procuraram aqui de novo, desfazer a ideia dos lugares geográficos, para dizer que o reino quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, eles quiseram dizer que Jesus não se referia a um reino localizado em determinado lugar do espaço. Não é isso. O que eles estão explicando aqui é que Jesus falava em sentido figurado, dizendo que ele reina nos corações que estão unidos a ele, em sintonia pelas suas ações, quando nós nos ligamos a Jesus por seguir os seus passos. Então vejam, todos aqueles que adotam o Evangelho por conduta de vida, que se esforçam para viver de acordo com os ensinos do Cristo, Jesus reina nesse coração, porque esse coração está batendo em uníssono com o do Cristo, está vivendo em harmonia com as leis de Deus, está seguindo os passos das leis de amor. Então aqui eu quero me recordar de uma figura extremamente importante que foi Paulo de Tarso. Vocês se recordam quando Saulo ainda perseguia os cristãos, até o dia que ele teve a bênção de ver Jesus, que apareceu a ele, e a partir daquele momento ele se transforma, Ele transforma a sua vida, ele deixa aquelas ideias equivocadas e ele se transforma no maior divulgador do cristianismo. E Paulo vivia tão afinado com as leis de Deus, afinado com a mensagem do Cristo, ele estava em tamanha sintonia com Jesus, que certo dia ele chegou a dizer, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Vejam que palavras belas, para mostrar que Jesus habita em cada coração que está em sintonia com a sua mensagem de amor. Qualquer um de nós que nos dispusermos a seguir o Evangelho com dedicação, esforçando-nos para viver a mensagem que o Cristo deixou, Jesus habita nesses corações. Nós estamos ligados a Ele por esses laços de sintonia, de afinidade. Mas enquanto estivermos, os Espíritos dizem, apegados, presos às coisas materiais, deixando falar muito alto o orgulho, o egoísmo dentro de nós não estamos com Jesus. Não é que Ele não está conosco, nós não estamos com Ele. Porque para estarmos com Jesus, sintonizados com Ele, é preciso esse esforço de viver a sua mensagem. É preciso se dedicar ao bem. Porque se nós não perdoamos, se nós não nos esforçamos para tolerar um pouco mais, se nós não respeitamos o outro na forma como ele é, se nós não somos caridosos, como que nós queremos estar com Jesus? Mesmo que nós falemos dele o dia inteiro, não estamos com Jesus. Estaremos com ele pelas nossas atitudes. É a prática do bem, é a prática do amor. É preciso esforço, é preciso renúncia, é preciso sacrifício das más tendências. Sacrificar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para que nós aí sim estejamos unidos ao amor, ao coração de Jesus. Então é isso que eles querem dizer, que quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, é como se Jesus dissesse que ele reina em cada coração que está em sintonia com ele. Mas é lógico que nós sabemos também que existe, conforme a doutrina espírita nos ensina, os mundos celestes ou divinos, que é onde os espíritos crísticos se reúnem. Então os espíritos puros se reúnem em dimensões espirituais que são conhecidos, como disseram, os mundos celestes, reunião de espíritos puros. Mas Jesus habita também nos corações daqueles, que estão de acordo com a sua mensagem de amor. Oi, Elisa Pagotto, bem-vinda, viu? Amém, assim seja. Muito obrigado. O que mais aqui? Para a gente ir para a última questão, então, do livro.
A Rocha dizendo, vamos aumentar esse tempo. Ei, Rocha, eu também gostaria, viu, Rocha, de fazer mais tempo, mas por respeito a vocês, eu fico preocupado, né, de cansar muito, porque a gente sabe que um estudo muito longo, né, a gente perde um pouco da concentração, então eu não gosto de extrapolar muito aí da 1 hora, tá? A Sueli Nunes, querida amiga, boa noite, Sueli, muito bem-vinda. A Daíra Alves também. A Dilma Garcia. A Maria Helena dizendo, né? Vamos agradecer a Deus porque temos essa doutrina espírita, um grande conforto, né? Nós sofremos mesmo, mas ele está bem nos braços, como um carinho de uma enfermeira, que legal. O Nando perguntando aqui se vai iniciar outra obra, né? É o seguinte, eu até comentei outro dia, pessoal, mas como o Nando perguntou, e às vezes pode ter outros também com as mesmas dúvidas, né? É o seguinte, nós não encerramos aqui ainda não, tá? Tem mais uma questão, mas só para responder a pergunta do Nando. Hoje nós vamos concluir o estudo do Livro dos Espíritos. Faltaria aquelas conclusões, eu não vou estudar as conclusões, fica de tarefa de casa para vocês. Hoje, então, é o último dia desse estudo, o Livro dos Espíritos. Aí já vai época de Natal, fim de ano, eu vou pedir esse tempo, eu não sei ainda, tá? Confesso de verdade, eu não sei se eu vou conseguir iniciar um novo estudo. Eu digo isso por quê? Porque eu comecei agora recentemente o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que ele não é realizado pela minha página do Face. Eu faço esse estudo na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. E também pelo meu Instagram, ao mesmo tempo. Então, a princípio, eu convidaria vocês para estudarem conosco o Evangelho, que é um livro tão importante também. Nós começamos há pouco tempo, já estudamos 9 capítulos, mas tem 28. Então, Nando, a princípio, eu não sei se eu terei condição de assumir mais um estudo, porque eu tenho ficado com o tempo meio curto, tem aparecido muitas palestras, que é bom, né? Mas a gente tem que preparar palestras novas, tem o estudo presencial na Casa Espírita. Então, assim, são vários compromissos que eu estou preocupado se eu vou conseguir começar um estudo novo. Então, a princípio, né, deixo o convite a vocês para participar conosco nas quartas-feiras, o Evangelho segundo o Espiritismo, na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, ou no meu Instagram, paulo.sampaio, tá bom? O Nando disse aqui que teria uma indicação de estudar um livro. Eu teria uma indicação, digo pela minha fragilidade, de estudar um livro tão complexo também. No Evangelho segundo o Espiritismo é perfeito, estou acompanhando, legal. Então, é bom, né, Nando, a gente estudar em conjunto, eu sei disso. Eu gosto também de estudar um livro assim em conjunto, a gente troca ideias, eu acho muito bom. Mas é o meu tempo que está ficando muito curto mesmo. Mas vamos amadurecer a ideia aí, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, né? A DJ reforçou lá, né, sobre o purgatório, que a Terra é para muitos um verdadeiro purgatório, onde Deus os faz expiar as suas faltas. Isso, né? Aqui na Terra mesmo é uma forma de purgatório. A Rocha dando a dica, né? Vamos estudar a Gênese, né? Fica a dica aí. A Fátima dizendo que é muito bom ouvir, que legal. Muito obrigado, Fátima. Sempre muito gentil, né? O que mais aqui? Então, a Dilma dizendo também, no Evangelho segundo o Espiritismo é maravilhoso. Eu também acho, é um livro bem interessante, né? O Nando também falando da Gênesis. Vamos ver, né, pessoal? Vamos então agora para a última pergunta, tá? 1019, para a gente encerrar aqui. A resposta é bem longa, eu vou ler uns trechinhos, tá bom? A gente vai comentando, tá? Essa pergunta, pessoal, é muito importante, a 1019, muito, muito. Não é à toa que Kardec pôs para fechar o livro, né? Ele perguntou assim, 1019 ou 1018 para alguns, né? Lembrando lá da questão pulada. Poderá algum dia implantar-se na Terra o reinado do bem? Olha que pergunta importante.
Kardec quer saber claramente se a Terra um dia vai ser um paraíso também. Vai reinar o bem na Terra. E a resposta é longa, mas vamos analisar por partes aqui. Começaram respondendo assim: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o egoísmo e o orgulho. Então, olha que interessante isso. Quando a terra vai se transformar? Quando nós conseguirmos viver de acordo com as leis divinas. Muito simples, mas muito difícil. Depende da humanidade da terra. Quando a maioria de nós conseguir viver de acordo com o Evangelho, a terra se transforma, lógico. É a população da terra que dá a condição do mundo, né? Quando os bons predominarem, eles dizem aqui. Lembremos que tem uma fala que nós já estudamos lá atrás, dizendo que os bons são tímidos. Vocês se recordam? Por isso que diz que o mal ainda predomina. Não é que a maioria das pessoas são más, não é isso. A maioria das pessoas é assim, olha. Uma minoria é má, uma minoria é boa, que faz o bem. E a maioria não faz nem o bem nem o mal. Esse é o problema. A maioria da terra são aqueles que muitos de nós podemos estar nessa condição. Queremos o bem, queremos viver em paz, mas somos tímidos. Não colocamos o bem em prática, não fazemos a parte que nos cabe. Então a maioria é essa, que quer o bem, mas ainda não colocou o bem em prática. Então por isso que o mal ainda predomina na terra. E eles dizem, os maus a deixarão, quando não houver mais aqui orgulho e egoísmo, lógico. Os maus são atraídos pelo orgulho e egoísmo, que é o forte deles. Quando não houver mais, né, egoísmo e orgulho, os maus ficarão deslocados. Por isso que não há, pessoal, previsão de datas. Não podemos dizer quando que a Terra vai estar na condição de mundo regenerado. Não pode se fixar datas, né? É difícil. Tem uma fala até de Ismael no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ele chega a dizer que mais ou menos, né, sem fixar data, mais ou menos 200 anos após a chegada do Consolador Prometido, já seria um tempo mais ou menos razoável para que nós começássemos, princípio de uma transformação já. Então, se nós analisarmos por essa fala, a doutrina espírita surgiu em 1857, na França. 200 anos mais, 2057. Por isso que existe essa data, né? Não sei se vocês já leram, que existe essa previsão, não certeira, não absoluta, mas que a partir do ano 2057, mais ou menos, poderíamos estar já começando um raiar ali de uma transformação, né? De mudanças mais significativas. Mas nós já estamos em meio a essas mudanças, tá? Depois os Espíritos continuam. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Então vejam que interessante, olha que trechinho interessante. Primeiro,
disseram que nós já nos avizinhamos do momento da transformação. É isso mais ou menos que Ismael disse. Estamos próximos desse ano, mais ou menos de 2057, quando se imaginam uma possibilidade do começo, né, de uma maior transformação. Já estamos muito próximos dessa transformação, mas é preciso que cada um se transforme, que cada um se melhore. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois herdarão a terra. Precisamos nos tornar brandos e pacíficos. E eles falam aqui também de uma geração nova. Olha que legal. Porque, pessoal, a doutrina nos diz que espíritos melhores estão encarnando na terra, ao passo que aqueles maus estão sendo impedidos de retornar a reencarnar na terra. Então está havendo uma mudança. Por quê? Encarna espíritos melhores e aqueles ainda maus são convidados a deixar o planeta, né? Não são permitidos mais reencarnar na Terra. Alguns ainda estão voltando como derradeiras oportunidades, né? Mas uma geração nova está chegando. E nós sabemos, como Divaldo Franco comenta muito, da geração das crianças índigo, cristais, né? Que desde os anos 80, 90, tem reencarnado na Terra crianças, tem surgido crianças aí, que são espíritos, né, com maior evolução espiritual, que vêm trabalhar em várias frentes, na política, na educação, na religião, por toda parte esses bons espíritos vêm nos ajudar. Vejam bem, eles não vêm fazer a nossa parte. Nós precisamos nos transformar se quisermos continuar na terra regenerada. Mas esses bons vêm engrossar as fileiras, vem nos ensinar o caminho que conduz a esse reino de Deus, né? Então eles dizem, os espíritos dos maus que a morte vai ceifando dia a dia. Olha que interessante. Não é aquela ideia de que vai haver o exílio tudo de uma vez, retirar todos os espíritos. Não, aos poucos esses espíritos, um a um, vai desencarnando e já vai seguindo para um outro planeta, vai sendo exilado da Terra, né? Aqueles que estão detendo a marcha, que atrapalham o progresso, porque a maioria da Terra quer viver em paz. Aqueles que estão atrapalhando, aqueles que são muito cruéis, muito maldosos, estão sendo convidados, né? Estão sendo direcionados a reencarnar em outros planetas mais atrasados. Por isso que diz aqui, completando, irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos, ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões, e os vestígios de sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Olha que legal isso, pessoal. Quantas coisas são reveladas nessa resposta. Primeiro, aqui disseram, esses espíritos que estão ainda numa condição de maldade, de perversidade, estão sendo exilados da terra. Não é castigo para eles. Deus os colocará num mundo de acordo com aquilo que eles estão mostrando. Com essa agressividade, com essa maldade, eles vão para planetas inferiores. Como a Terra já foi um dia um mundo primitivo, na época da pré-história. Então imaginem vocês um espírito que habitava a Terra, com todas essas comodidades que a tecnologia fornece, com esse bem-estar, com essa comodidade que a modernidade nos oferece. Imagine um espírito que esteve aqui, encarnar-se na próxima vez num mundo inferior, num mundo como a Terra pré-histórica. Aí explica o que eles disseram aqui, a sublime alegoria do paraíso perdido. Olha só, lembrem, vocês se recordam da história figurada de Adão e Eva no paraíso? É uma simbologia. A Bíblia diz que Adão e Eva estavam no paraíso.
mas descumpriram as ordens de Deus e foram expulsos do paraíso. É essa simbologia, meus amigos. Aqueles que estão hoje aqui na terra e vão exilados para um mundo inferior, é como se tivessem perdido o paraíso. Olha que legal isso, como que tem a ver com a simbologia de Adão e Eva. É a perda do paraíso, né? E também a ideia do pecado original. Por quê? A hora que eles renascem naquele mundo, eles levam o chamado pecado, os erros das existências que tiveram aqui na Terra. Nascem naquele planeta novo para eles, mas com a culpa, com os erros, com o chamado pecado original. Olha como que tudo se encaixa, como que a doutrina espírita explica as simbologias da Bíblia, né? Então eu acho muito interessante isso. Aí eles completam aqui dizendo: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias, terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Vejam, aqui eles fecham a resposta, convidando a todos nós, meus amigos, para trabalharmos com ânimo, com boa vontade nessa obra da regeneração. Todos nós estamos convidados pelo Cristo para sermos um instrumento da paz aqui na terra. Que nós possamos calar as nossas vaidades, nossos orgulhos, nosso egoísmo, que possamos pensar em construir um reino de paz aqui na terra, porque receberemos muito por todo o esforço que fizermos. Merecer habitar esse mundo renovado será uma bênção. Imaginem a dor daqueles que serão retirados da terra. Então trabalhemos, meus amigos, nos esforcemos para vencer as nossas imperfeições. Trabalhemos com amor, façamos o bem, procuramos estender a mão ao nosso semelhante, procuremos compreender um pouco mais, tolerar um pouco mais, para vivermos a mensagem do Cristo em nossa vida e merecermos, assim, continuarmos reencarnando na Terra, que será um mundo maravilhoso, em breve, não sabemos quanto tempo, mas não está longe que a Terra poderá se tornar um mundo muito melhor. O Nando dizendo aqui, tem uns que estão dando até um nome nesses mundos primitivos. Tem, Nando, até o planeta Chupão, se não me engano, mas assim, são todas especulações, né? A gente não pode, na doutrina, não se fala num exílio, né, de uma vez. Eles estão dizendo aqui que vai ceifando dia a dia, né? Todos aqueles que já não têm condições mais de reencarnar a Terra, já estão sendo encaminhados para outros planetas, né? Pessoal, vamos ver se tem algum comentário, que já está um pouco extrapolando o nosso horário. Vamos ver se dá para ler alguma coisinha aqui, não todos, mas vamos ver se dá para ver alguma coisinha, né? A DJ reforçando a ideia de estudar o Evangelho, né? Muito legal. A Maria Boneberg dizendo que Deus ilumine você para achar um tempo de um novo livro para nos auxiliar, porque você explicando fica mais fácil. Obrigado Maria Boneberg. Vamos ver se dá para conciliar, né? Mas agradeço o apoio aí, o incentivo. A Rocha dizendo meu agradecimento por esse tempo de estudo, conheci muitos amigos virtuais, conheci virtualmente esse instrutor cheio de conhecimento, né? Que humildemente dividiu conosco. Parabéns, Paulo. Obrigado, Rocha. Você é uma amiga muito querida, que agradeço também as oportunidades que concedeu para a gente realizar lives, né? Pela Sociedade Irmã Lavínia também. Uma alegria ter participado com vocês. E a tua presença aqui conosco sempre é uma alegria.
A Edna, gratidão. A Fátima Chaves, seria maravilhoso, a Terra virasse um paraíso, e vai se transformar sim, viu, Fátima? Pode ter a certeza, estamos a caminho. Aldair dizendo, o Evangelho é lindo, mas seja qual for a escolha, será maravilhoso estudar. Tá, que legal. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, né? Maria Helena agradecendo, eu que agradeço, viu? A Silvia Guerra falando do livro dos médios, né, que seria interessante estudar também, apesar que é um livro um pouco travado, né, mas Ana Lúcia dizendo que já viu em alguns vídeos que há espíritos que já não estão voltando para a Terra. Justamente isso, né? Agora, quanto ao planeta, ao nome, né, eu tenho minhas reservas, Ana Lúcia, mas que realmente já tem alguns, isso tem sim, viu? Carolina, obrigado, Carolina, dando parabéns aqui, Marli Jordão, eu que agradeço vocês, viu? Todos aqui deixando uma mensagem muito carinhosa, muito fraterna. A DJ também agradecendo, isso tudo maravilhoso. Eu que tenho muito a agradecer a vocês todos, viu? Que bom. Jane Fernandes, a Fátima Baldo, a Adriana colocando aqui, tenho muito que aprender sobre a doutrina espírita. Melhor pessoa para passar é você. Ah, que isso, é bondade sua. Mas a gente vai tentando, né? A Rose dizendo obrigado por esse estudo maravilhoso, aprendi muito, que bom. Continuarei nas quartas. Isso aí, Rose. Conto com vocês nas quartas-feiras, né? A Silvia dizendo, agradeço por todo esse tempo de estudo, foi de muito auxílio e aprendizado. Com certeza, nas quintas será como se um amigo muito querido não visitasse por um tempo nossa casa, né? Mas foi muito válido. Deus te abençoe e ilumine, que legal. Muito obrigado, viu, Silvia? Querida amiga, sempre acompanhando junto aqui também, né? A Sandra Alck, boa noite, Sandra, fica tranquilo. Pessoal, então eu quero, né, agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, que nos permitiu a oportunidade de realizar esse trabalho muito simples, né? Trabalho muito pequeno, mas de boa vontade, que eu posso dizer. Esse trabalho que começamos aí há mais de 2 anos, né, com o Livro dos Espíritos, estamos encerrando hoje. Eu tenho uma gratidão imensa a Deus, a Jesus e aos bons Espíritos que nos ajudaram, perdoe, a gente fica um pouco emocionado, que nos ajudaram durante todo esse tempo, porque eu acho que é muito importante quando a gente consegue concluir, né, uma tarefa que a gente se propõe a realizar. Quando eu começo uma tarefa, eu fico muito preocupado de saber se eu vou dar conta, né, de chegar ao termo, à conclusão. Então eu tenho uma alegria muito grande de conseguir chegar aqui ao final do estudo e sempre sentindo a presença amiga dos Espíritos que sempre nos ajudaram. Eu quero também deixar um agradecimento especial à minha amiga querida Fernanda Fernandes, amiga que sempre nos ajudou com a arte da divulgação, sempre as postagens, também a minha esposa Terezinha Sampaio, que no início ajudou bastante, até que eu conseguisse dominar aqui mais ou menos sozinho para acompanhar, né? E a minha gratidão a cada um de vocês que passaram um tempo maior ou menor comigo nesse estudo. Alguns ficaram mais tempo, alguns chegaram antes, outros chegaram depois, mas a minha gratidão imensa, porque sem vocês não teria, né, não teria nenhuma vantagem de fazer sozinho, não seria muito chato. Então, a minha gratidão imensa por todas as vezes que vocês participaram, né? Por todos os comentários, mensagens que sempre deixaram de apoio, de incentivo. Deus, somente Deus para retribuir a vocês essa caridade que fizeram de estar comigo nesse estudo que de longa data, né? Não é fácil perseverar em um estudo de tão longa data. Então eu desejo de coração que vocês tenham muita paz,
Que Deus abençoe cada um, abençoe o lar de vocês, familiares. Que nós continuemos, né, estudando quando for possível, aí no estudo agora das quartas-feiras, aqueles que quiserem acompanhar as quartas também, né, e algum outro estudo que porventura, se for possível, retornarmos aqui mais alguma vez, mas por enquanto deixo a minha gratidão imensa a todos vocês. Rogo a Deus que abençoe a todos aqueles que fizeram pedidos aqui por familiares, por aqueles que necessitam de vibrações, que os bons espíritos amigos estejam por toda parte, derramando das suas bênçãos, de seu bálsamo confortador a todos vocês. Eu vou ler depois aqui as mensagens que deixaram, mensagens tão fraternas, né? É muita alegria, viu? Eu estou vendo aqui quantas mensagens, né? Não mereço todas essa gentileza de vocês, mas aqui ó, a Rosilene, né? Gratidão. A DJ dizendo que na quarta vamos estar juntos, né? A Sandra Alck, gratidão pelos ensinamentos. Sueli Capelas, gratidão, Paulo, estudo maravilhoso. Sandra Alck, você é um grande amigo, obrigado. Você também, Sandra. A DJ, você é a luz que nos ajuda em nossa evolução. Vamos continuar. A Dilma, parabéns, que Deus o abençoe. A Deise aqui também, né? Muito obrigado pelo ensinamento. A Rose. A Elisa Pagotto, muito obrigado, viu? Dizendo, sinta-se feliz e realizado, com certeza você conseguiu. Muito obrigado mesmo. Quem mais aqui? A Ana Lúcia, gratidão. O senhor Paulinho, Deus o abençoe, assim seja. A Silvana Furuta, parabéns, Paulo, que Deus te ilumine sempre. A Sueli Nunes, eu peguei o final desse estudo, mas valeu, você é iluminado, obrigado por tudo. Que isso? Fátima Chaves, que seria de nós se não existisse tecnologia, né? Para nos levar tão longe, ter você para nos dar estudos tão valioso. A Rocha, também estou me derramando em lágrimas, já de saudade de todos vocês. Às quartas dirijo reunião pública e não posso participar, que pena, né? Mas vamos revendo isso. A Rosilene dizendo que na quarta vai estar junta, né? Maria Boneberg, gratidão. Zuleide Carvalho, não me imagino sem esses estudos, que bom que ainda continua às quintas, né? O estudo do Evangelho, às quartas, né? Só tenho a agradecer a Deus. Maria Helena Butião, Edna Markovics, a Rocha, paz e luz para todos nós, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. A Eliane, Deus o abençoe pelo estudo, aprendi a cada dia um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, elucidativa. A Sueli Capelas, cheguei há poucos dias, vou continuar às quartas. Quartas, né? Zuleide. A DJ dizendo, sua humildade não tem preço, Deus te abençoe, merece sim. Muito obrigado, DJ, que isso. Se Deus quiser, logo estamos juntos, já estou chorando. Um abraço fraterno, a Carolina Maria. O Nando também aqui, com certeza seus estudos modificam o nosso dia a dia. Gratidão, amigo Paulinho. A Sandra, você merece isso e muito mais. Que legal. A Adair também dizendo, peguei esse estudo no fim, mas valeu muito, parabéns, o estudo lindo. A Rosilene, gratidão a Deus. A Zilma Siqueira, um abraço, Zilma. Dizendo, foi maravilhoso participar desse estudo. A Edna, muito obrigado por tanta dedicação em nos ajudar a compreender a doutrina. Sueli, merece todos os elogios possíveis, Paulo. Ainda bem que eu encontrei você nessa página para confortar meu coração. Puxa, eu fico emocionado mesmo. Vou sentir falta desse estudo, a Rosilene. A Zilma, espero que em 2023 tenha mais estudo. A Edna, se Deus quiser, estaremos sempre juntos nas quartas com essa família maravilhosa. Que legal. A Odete, gratidão por nos proporcionar esse estudo maravilhoso e muito abençoado.
não tenho palavras, né? Diante de todas essas mensagens tão carinhosas, eu sei muito bem que eu não mereço todos esses elogios, não, eu guardo com muito carinho no meu coração, porque sei que são sinceros da parte de vocês, mas me incentivam, né, a aprender um pouco mais, a continuar sempre trabalhando para fazer o melhor, e vocês tenho guardado todos em meu coração. Não vou me esquecer desse período tão gostoso que nós passamos. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado de coração a todos.